Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Incêndio em galpão de floricultura em Vitória. Moradores da região ficaram desesperados com o fogo e as explosões. Muitos ajudaram no combate às chamas. O TN fala sobre o fechamento da maternidade de Carapina na Serra por causa da superlotação. Tiroteio e correria de grande movimento em Vitória. Um bandido trocou tiros com a polícia e tentou fugir. Você costuma assumir responsabilidades que deveriam ser divididas com outras pessoas? Sente como se carregasse o peso do mundo nas costas? Você pode sofrer da síndrome de Atlas. E veja como se livrar do fardo que provoca estresse e até doenças. Buracos e mais buracos nas ruas de Cariacica Sede. Motoristas arriscam os veículos passando pelas vias. Olha, um transtorno que deixa o trânsito ainda mais confuso. Idoso passa mal ao volante, perde o controle do carro, cai dentro de um rio e morre. O Conexão Justiça fala sobre desapropriação de terrenos. Você vai saber quais são os direitos de quem está nesta situação. Marcele Altoé conversou com um advogado especialista na área. Fala, doutor, diz como dar um fim às espinhas. Elas mexem com a autoestima, viram um problema na vida dos adolescentes e até mesmo dos adultos. Não perca a reportagem. Você confere as ofertas de emprego do dia. E as curiosidades e tradições de um casamento de judeus. Vamos mostrar uma cerimônia coletiva. Antes da união, os noivos assinam um documento de obrigações que devem ter com as esposas. Uau! Tudo isso e muito mais no Retorno, Ingrid, do Tribuna Notícias, primeira edição. Até já, pessoal! Olá, pessoal, hoje dia 19, muito obrigado sempre pela audiência aqui na TV Tribuna no SBT, quinta-feira, né? E olha, moradores do bairro República em Vitória, infelizmente foram acordados com o barulho de explosões hoje cedo. É que uma floricultura pegou fogo. O galpão usado para guardar os materiais da empresa foi totalmente destruído. Um caminhão da floricultura também foi consumido pelo fogo. Vizinhos ficaram assustados, temiam que as chamas se espalhassem. Muita gente correu para ajudar a apagar as labaredas. Essas imagens mostram a altura que as chamas alcançaram. O fogo consumiu toda a extensão do galpão de uma floricultura no bairro República, em Vitória. O incêndio começou por volta das 3h30 da madrugada. O corpo de bombeiros chegou bem rápido ao local. Glória a Deus! Vem chuva, glória a Deus! Os moradores da região ficaram apavorados quando viram o que estava acontecendo. Dona Maria diz que escutou fortes explosões. Parecia que estava alguma coisa estalando e aquele barulho de parecia que puxava água. A senhora escutou explosões aqui no galpão? Depois teve uma explosão. Foi a hora que eu fiquei com medo, que eu chamei minhas meninas para a gente sair. Fiquei desesperada, porque minha família toda está aí, ó. O desespero foi tanto que, além de chamar os bombeiros, a vizinhança ajudou como pôde para conter o avanço do fogo. Quando eu abri a janela, eu já vi as labaredas. Aí eu chamei meu filho. Aí saímos todo mundo, viemos aqui para fora ver. Aí o pessoal já estava tirando os carros. A síndica mandou que tocasse o alarme de incêndio para que todo mundo descesse, porque estava muito quente. O pessoal do prédio, eles também com a mangueira do prédio de incêndio, foram eles que começaram apagando fogo. O incêndio acometeu apenas o setor do galpão. A área em que ficam as plantas não foi afetada. Mesmo assim, foram mais de 2 horas de combate. Aqui no galpão tinha muitos materiais de cerâmica, madeira, enfim. Inclusive o carro da empresa foi completamente destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros calcula que a área atingida pelo incêndio chega a 500 metros quadrados. A parte danificada foi a parte do galpão, onde eram armazenados os vasos de plantas, os vasos cerâmicos e a garagem. Nós precisamos do apoio de guarnições de outros municípios da Grande Vitória. Foi um trabalho extenuante e teve que ser feito muito rápido, porque justamente com uma preocupação maior de isolar o incêndio, que o incêndio permanecesse na edificação sinistrada, não passasse para as demais. A dona da floricultura não gravou entrevista. Os moradores desconfiam que teria ocorrido um curto-circuito, mas as causas ainda serão apuradas e não se tem ideia do prejuízo causado.
essa floricultura existe há muito tempo, tá? Uma perícia será feita para identificar o que pode ter provocado esse incêndio. O laudo fica pronto em até 20 dias. Um idoso morreu depois de passar mal ao volante no sul do estado. Vejam as imagens. O carro foi parar dentro do rio depois que o motorista perdeu o controle da direção. O veículo caiu de uma ponte. O acidente aconteceu no interior de Cachoeiro de Itapemirim. João Grilo, de 80 anos, morreu na hora. Uma equipe dos bombeiros foi acionada, mas infelizmente não havia mais o que fazer. O corpo do idoso foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Você sente dores nas costas sem pegar peso? Um cansaço profundo, insônia, ansiedade incontrolável, fica agressivo sem entender por quê? Olha, se respondeu sim, pode estar sofrendo da síndrome de Atlas. Significa que você está carregando o mundo nas costas, absorvendo problemas que não são seus e tomando para si responsabilidades que comprometem a sua saúde. É verdade tudo que você falou, Ingrid Schwartz. A reportagem que vamos exibir agora é um alerta. A síndrome pode provocar depressão e até levar a óbito, morrer. Entenda a importância de dividir o peso e os problemas da vida. Veja aqui. O peso excessivo sobre os ombros, puxar para si os problemas e preocupações cotidianos deste mundo pós-moderno cada vez mais competitivo e conectado. Realidade que provoca mudanças no comportamento social e evidencia doenças. Você já ouviu falar sobre a síndrome de Atlas? Não. Atlas foi um personagem da mitologia grega que teria sido condenado pelos deuses a carregar o mundo nas costas. Pois é, séculos e séculos mais tarde, é possível encontrar vários Atlas andando por aí. Pessoas que assumem para si uma carga excessiva de problemas, responsabilidades e preocupações. O complexo de Atlas é quando a pessoa tem um perfil psicológico que ela sente a necessidade de carregar o mundo nas costas. Resolver os problemas, além dos problemas dela, o problema de todos. Inclusive, o que sobrecarrega a pessoa, ela tem um desgaste enorme de energia, é quando ela tenta resolver um problema de outra pessoa, que às vezes não resolve e não é necessário para aquela pessoa. O complexo de Atlas provoca diferentes sintomas físicos, alguns até parecidos com os que acometem trabalhadores que carregam peso cotidianamente. Os sintomas são dores nas costas, nos ombros, dores de cabeça, as físicas, né? Ranger dos dentes, insônia, ansiedade, agressividade. Toda dor física o cérebro reconhece também como emocional. A neuropsicopedagoga explica que, no pior dos cenários, a síndrome pode provocar depressão e até a morte. A depressão é uma patologia que, se não tratada, o paciente pode se suicidar. E temos que ter muito cuidado quando ele fala em suicídio, porque as pessoas, às vezes, as dores emocionais, elas não são reconhecidas e valorizadas e levadas em conta. Às vezes, os familiares, as pessoas próximas, imaginam que ela está querendo aparecer, que ela está se colocando como vítima, mas tem que ter um diagnóstico. Começou os sintomas da depressão, uma tristeza profunda durante um período prolongado. Começou a ter o sintoma, é importante procurar um psiquiatra. O psiquiatra entra com o fármaco e o psicólogo entra com a terapia. Esta semana, os capixabas acompanharam o triste desfecho do desaparecimento da cardiologista Jaqueline Colodete, de 50 anos. Depois de 15 dias de buscas, o corpo da médica foi encontrado. A família chegou a comentar que Jaqueline era uma mulher extremamente dedicada aos problemas e às preocupações dos outros. Ela tinha uma capacidade única de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Então,
ela pegava a responsabilidade para ela, de todo mundo, dos problemas da família, dos problemas dos pacientes, dos amigos. Se na mitologia Atlas foi condenado a carregar o mundo nas costas, nós, meros mortais, não somos obrigados, pelo contrário, precisamos buscar ajuda para dividir o peso, buscar tratamento. A atividade física, por exemplo, é um baita remédio. Para não viver como Atlas, a prevenção é a fiel da balança. Importante também para a prevenção e educação é promover a educação emocional das crianças desde pequenininha. E isso já há uma preocupação a nível de educação, de projetos voltados para a educação emocional. O que é educação emocional? A criança aprender a lidar com as suas emoções, a reconhecer as emoções, reconhecer que o problema do outro é do outro. Ele vai ajudar quando ele pode e quando o outro solicita. Pessoal, vamos dividir o peso, que não é leve, do dia a dia. E principalmente saber dos nossos limites e a hora certa de dizer não. Esse problema não me pertence, eu não consigo resolver. E detalhe, é trabalhar a cabeça para nunca se sentir culpado. Exercício para você aí de casa e para mim também, viu? Não merecemos carregar o mundo nas costas. Eu acho que a maioria das mães, principalmente as antigas, tem essa síndrome de Atlas, que querem carregar o mundo nas costas. Mães, cuidem com a vida de vocês mais, viu? Estão ficando mais idosas, então vocês têm que tomar mais cuidado com a saúde de vocês. Preocupa com o filho demais não. Né? E já deu conselho, tá bom. Olha, depois da chuva, pessoal, as ruas da Grande Vitória ficaram cheias de buracos, mas em Cariacica sede, as crateras na rua Solon Ferreira Paiva já incomodavam os moradores, isso muito antes. Ano passado, nós mostramos a situação da rua e a prefeitura chegou a fazer uma promessa de melhoria. Infelizmente, de lá para cá, só os carnês de IPTU chegaram no bairro. Cariacica sede está mais para Cariacica dos Buracos, um festival de falta de manutenção pública nas ruas. Na Rua Pará, a situação é de quase parar o trânsito. Motoristas arriscam os veículos passando pela rua toda esburacada. É horrível, a manutenção é direto, é aqui, é na descida ali da rodovia José Sete, está tudo horrível. Cariacica está abandonada, as ruas estão horríveis, haja carro. Tá complicado, manutenção é direto. Dona Zenir mora há 18 anos na Rua Pará e afirma que a situação sempre foi essa, descaso total. Gosto daqui, mas vejo que nós somos um pouco esquecidos. Até a capina ali na rua, na frente da minha casa, quem faz é o menino que trabalha comigo. É ele que limpa, sempre limpou. Valmir mora de frente para o problema. É terrível, é triste. Tá tirando praticamente o nosso direito de ir e vir aqui nessa rua aqui. Tem pessoas que estão se passando por outra rua, porque não tem condições, não dá condições de passar nessa rua aqui. Agora, meu talão de IPTU está aqui na minha casa para pagar. O carnê da dona Alda também está pago. Ela, que se aposentou para ter sossego, não tem paz por conta dos transtornos causados pela rua. Quando é chuva, dá lama. Quando tá sol, é poeira demais. Todo dia tem que estar varrendo, limpando essa varanda. Então, eu queria que eles tivessem um pouquinho de pena, né? Viesse resolver esse problema. Os problemas se espalham por todas as ruas de Cariacica sede. Essa aqui é a rua Solon Ferreira de Paiva. E olha só, o asfalto que a prefeitura diz ter feito aqui está completamente destruído. O esgoto escorre morro abaixo. E viver nessa situação não é fácil, né, dona Márcia? Não está sendo fácil não, porque igual você está vendo essa rua, né, esse esgoto aqui, né? Tem criança que passa aqui, ó, bota o pé aqui nessa lama, né, podre, né, nessa frieira, pega uma micose ou uma coisa pior, né? A rua Solon Ferreira de Paiva é uma velha conhecida da nossa equipe. Eu mesma estive na rua há mais ou menos um ano para mostrar os transtornos quando chove na região. Veio o vereador, o vice-prefeito, o assessor, nós pedimos ajuda. Eles mandaram um ofício para o secretário de obras de Cariacica, da prefeitura de Cariacica. Não, ele ficou de vir aqui, resolveu o problema, não veio. Seu Quincas garante, pouca coisa, quase nada, foi feito pela prefeitura. Aqui nós só temos promessa, e só vem na hora do voto. Você fez aí a reportagem, me ajudou que fizeram um paliativo, agora está pior do que estava.
Então nós esperamos que a autoridade tome providência com a ajuda de vocês. Pois é, seu Joaquim. Primeiro vamos à resposta da prefeitura. Ela disse que o maquinário e equipes de conservação estão ocupados resolvendo os transtornos causados pela chuva. E garantiu que assim que o tempo se estabilizar, ou seja, parar de chover, o serviço de tapa-buracos será retomado. Mas não há previsão de atendimento em Cariacica sede, Ingrid. Aí vem a pergunta, qual é o critério para selecionar os bairros que vão receber de imediato o serviço de tapa-buraco? Porque na rua que mostramos, a situação caótica acontece desde o ano passado e não é resultado da última chuva, não. E o IPTU continua chegando. Olha, pessoal, a maternidade de Carapina na Serra amanheceu fechadinha hoje. O motivo é a superlotação. Complicado, hein? Qual é a orientação para gestantes, hein? Quem conta pra gente é Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias, primeira edição. E uma boa notícia, viu? Ó, portas abertas aqui na maternidade de Carapina na Serra. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Hoje, de madrugada, né, a administração aqui da maternidade decidiu fechar a maternidade. Por quê? Porque são 24 leitos e, na madrugada, os 24 leitos já estavam completos. Então, para a segurança das mães e dos bebês, a administração achou por por necessidade, fechar a maternidade temporariamente. Para explicar melhor essa situação, ao meu lado a Janine, que é subsecretária da Secretaria de Saúde da Serra. Janine, muito obrigado pelas informações, por receber a gente aqui. Queria que você falasse um pouco. Foi exatamente isso que aconteceu? Para a segurança das mães e dos bebês, a maternidade precisou ser fechada temporariamente? Boa tarde. Boa tarde, realmente é isso, Felipe. Nós tomamos essa precaução porque a capacidade máxima foi atingida, mas assim que as visitas foram feitas e as altas foram possíveis, aí nós fizemos a abertura da maternidade novamente e agora nós temos 7 leitos disponíveis. Isso que eu ia perguntar, são 24 leitos no total e agora, meio-dia e 16, são 7 leitos disponíveis. Sim, e aí a gestante que precisar de procurar maternidade, que seja município da Serra, ela pode vir, né? Porque até mesmo a gente tem essa capacidade de 24 leitos, mas a gente tem todo o atendimento que é feito. Muitas vezes a gestante ela não está no momento realmente de receber essa internação, de fazer essa internação, e aí a gente faz a avaliação e faz o encaminhamento necessário, ou para a unidade de saúde, ou mesmo para ela aguardar, porque não está na hora do parto. Então, ela pode vir. Agora, subsecretária, de acordo com informações do próprio IBGE, aqui no Espírito Santo, a cidade com o maior número de habitantes é a Serra. E assim como acontece no Brasil todo, a maioria da população é composta por mulheres, ou seja, mulheres que ficam grávidas. Uma maternidade com 24 leitos é pouco, né? Só que isso já está sendo resolvido, né? Por exemplo, aqui atrás da gente, né, Bruno? Pedi pro Bruno mostrar. É uma obra de ampliação aqui da maternidade que está sendo executada? Isso. Nós temos uma outra obra que realmente é a obra principal do município para resolver a situação, né? Que é a obra do Hospital Materno Infantil, onde nós teremos 60 leitos obstétricos e 60 pediátricos. E aí agora, para resolver imediatamente, o nosso prefeito Aldifas autorizou agora no final de 2017 a ampliação dessa maternidade com mais 20 leitos. Então até o final de maio, essa maternidade vai estar com a sua capacidade dobrada, né? E esses 20 leitos estarão em funcionamento. Nesse momento nós estamos recebendo equipamentos para que ela possa funcionar conforme a nossa previsão. Agora, então vão ficar 44 leitos aqui na maternidade de Carapina até o final de maio? Isso, além dos outros 60 que estão em construção com previsão de entrega até 2019, que é o nosso Hospital Materno Infantil. Vamos vir conferir se vai ter mesmo, hein? E nós agradecemos, que aí a gente vai ter uma boa notícia para a nossa população. Agora, por exemplo, de vez em quando acaba acontecendo isso na Promatre, também já aconteceu, das mães chegarem para terem os filhos e infelizmente a maternidade está fechada. Quando isso acontece aqui, qual é a recomendação para essas mães? Porque elas têm que procurar, a maioria delas vive em vulnerabilidade social, não tem condições de pagar um parto, né, particular, então precisa de uma maternidade pública. O que essas mães devem fazer se aparecerem aqui novamente e
infelizmente, a maternidade está fechada? Se ela realmente estiver na fase final, né, da sua gravidez, a maternidade é aqui e a gente tenta orientar para procurar a Promatri, que é a nossa outra retaguarda, quando é um risco habitual, ou seja, baixo risco, né, sua gravidez é de baixo risco, e quando é de alto risco é o Jaime, o Hospital Jaime, que é a nossa referência. Mas principalmente o acompanhamento de pré-natal, porque aí ela vai sabendo exatamente o tempo. Se ela vem aqui antes desse período, final desse período gestacional, o melhor é ir até a unidade de saúde, onde ela faz o acompanhamento, porque lá ela é avaliada e todo o contato com a maternidade sempre é feito. Ele sempre sabe, todos os nossos serviços são sempre avisados de como está a situação da maternidade. Subsecretária, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para a senhora e para o pessoal de casa que está nos acompanhando pelo Tribuna Notícias primeira edição. Então fica assim, só recapitulando o serviço. Hoje pela manhã, a maternidade aqui de Carapina amanheceu fechada, com os 24 leitos lotados, só que agora, 12h19, 7 leitos disponíveis. Então quem precisar, moradora da Serra, que precisar de atendimento aqui na maternidade, pode vir, segundo a subsecretária. Eu volto com vocês, Torino e Ingrid. Um abraço, pessoal de casa. Pelas informações, Felipe. Legal. Obrigada. Tiroteio e correria numa das ruas mais movimentadas do bairro Bonfim, em Vitória. Um bandido trocou tiros com a polícia no meio da tarde. O suspeito estava na rua quando foi visto por policiais que faziam um patrulhamento. Ele tentou fugir, mas acabou preso. Essas ruas do bairro Bonfim, em Vitória, também foram cenário de mais uma batalha registrada nessa quarta-feira. Policiais e traficantes entraram em confronto e aí foi tiro para todo lado. A equipe da patrulha da 3ª C estava fazendo patrulhamento tático na região, como sempre fazem, e na rua Hermínio Breckman, eles se depararam com um camarada que, ao ver a viatura, correu. Isso levantou a suspeita da equipe, que desembarcou e foi em perseguição. Esse camarada subiu as velas lá do local e entrou num beco. Eles continuaram no acompanhamento da perseguição, no momento que começaram a ouvir tiros, né? E perceber que estavam sendo alvos de disparo de arma de fogo. Eles se abrigaram, efetuaram o revide da injusta agressão, solicitaram o apoio de outras viaturas. Ainda segundo a PM, aproximadamente 8 viaturas participaram da ação e o suspeito foi preso debaixo de uma cama. Não é possível afirmar quantas vezes as armas de fogo foram disparadas, mas testemunhas falaram em quase 100 tiros. Tudo isso no momento de grande movimentação pelas ruas do bairro, mas talvez por sorte ninguém ficou ferido. Natanailton Beirão da Mota, de 24 anos, foi conduzido para a delegacia de plantão de Vitória. Com ele, a polícia apreendeu 2 rádios comunicadores, 5 pinos e 4 papelotes de cocaína. Apesar do tiroteio, de acordo com a polícia, a rotina do bairro já voltou ao normal. Após esse confronto, vendo que a situação no local já está estabilizada, volta-se o patrulhamento normal, que é feito com a patrulha, é feito com motos e é feito também com o policiamento ordinário. Nós temos lá o DPM, 2 DPMs, né, naquela região, então o complexo ele é bem policiado, porém o policiamento normal. Esse reforço só existe na hora do confronto. Olha, o detido foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de munição e levado para o presídio em Viana. Falar de emprego é bom, se a contratação é imediata, melhor ainda. Há vagas em supermercado para embalador, auxiliar de serviços gerais, idosos, aposentados e auxiliar de inspeção. Cadastro no site extrabom.com.br, no link Trabalhe Conosco. Essa vaga de idosos, quando você anuncia, sempre me interessa. É, Torino, você já está pensando... Eu vou lá para tentar essa vaga de idoso. Agora, Ingrid, vamos conhecer, olha só, uma tradição bem diferente aqui do nosso país, do Brasil, tá? A nossa equipe acompanhou um casamento coletivo de judeus. Antes da cerimônia, os noivos assinam um documento de obrigações que devem ter com as esposas. Adorei! Tem casal que esperou quase 20 anos para participar desse ato religioso. A história que vamos contar agora é a representação maior do amor de 6 casais judeus.
Acompanhamos a conversão ao judaísmo dessas pessoas, todas moradoras do estado, que reuniram amigos e familiares em um cerimonial de Vila Velha. Tudo começa com um momento de oração. Ao todo, os judeus fazem 3 por dia. A que acompanhamos é chamada de Arvit, feita em grupo. A assinatura de um documento por parte dos quase-maridos é a primeira parte do rito. Isso é como se fosse a confirmação das responsabilidades deles para com as esposas. Então aqui estão as obrigações que o judaísmo cobra do marido, tanto as escrituras quanto a tradição rabínica, em geral falando sobre moradia, proteção, alimentação, prazer. Um momento de muita emoção, celebrado com muita alegria pelo Rabino Ventura, que vai agora explicar pra gente todo esse processo que os noivos passaram até chegar aqui na cerimônia, né, Rabino? Bom, normalmente, antes do casamento, da cerimônia em si, existe um estudo que dura meses, normalmente, um estudo quando a gente aconselha, quando a gente conversa com os noivos a respeito do sentido mais profundo do que é o casamento. A gente sabe que para a pessoa poder dirigir, ela tem que fazer um curso, para a pessoa poder se formar numa profissão, ela tem que fazer um curso. Imagina então o quanto que a gente deve se dedicar, se preparar para esse grande desafio extremamente edificante que é o casamento. Paulo e Daniela se conheceram na comunidade. Ela pratica o judaísmo há 6 anos e ele há quase 20. Os dois esperaram bastante até que este momento chegasse. Foi uma luta pra gente, né, ter conseguido chegar ao momento do Giuro, chegar a esse momento de casamento. Porque não é só a gente que lutou por isso. Todos os outros judeus aqui do estado têm lutado por isso há muito tempo. Então, foi um sonho realizado para mim, satisfação muito grande. Na verdade, nós temos descendência, só que muitos da nossa comunidade não tiveram como comprovar essa descendência. E hoje muitos optaram pela conversão e após a conversão o casamento. Então tudo isso que nós estamos vivendo hoje, para mim principalmente, é a realização de um sonho de 18 anos. Um dia que vai ficar marcado na memória e no coração da comunidade judaica do Espírito Santo. Hoje o simbolismo foi muito forte e, conforme eu falei, parece que a gente está caminhando para o fim desse rito. Um rito que a gente vai guardar com carinho, mas que cada vez mais, graças a Deus, ele faz menos sentido, porque hoje nós estamos em Jerusalém. Que legal. E tá aí, casamento é coisa séria. A gente deseja o cumprimento das obrigações e muita alegria aos casais. Olha, pessoal, o Fala Doutor de hoje mostra como tratar um problema que incomoda. E olha, não é só eu não, hein? Nem você não. É muita gente. As temidas espinhas. Geralmente, quem mais sofre são os adolescentes, mas tem muito adulto convivendo com esse incômodo. Uma especialista fala da mudança de hábitos para dar fim às espinhas. Para a cantora Ana Cíntia, a imagem é essencial. A carreira profissional com a música começou quando Ana tinha pouco mais de 20 anos. E foi justamente na mesma fase que as temidas espinhas surgiram. E o engraçado é que na adolescência nunca tive. Aos 22 anos que realmente elas começaram a aparecer, sim. A acne na fase adulta pode estar relacionada a alterações hormonais, no caso das mulheres, ao estresse, à obesidade, entre outros diversos fatores. O principal fator é a tendência genética e a pele oleosa. Então, não é uma regra, mas quem tem pele oleosa e tem problemas com acne durante a adolescência, muito provavelmente vai ter problema na fase adulta. Em especial, o ovário policístico. Então, é importante estar com a saúde em dia para que ela possa refletir também na pele. Na fase adulta, as espinhas aparecem principalmente no queixo, no maxilar e no pescoço. As espinhas, elas são maiores, mais inflamadas, bem doloridas, causam muito desconforto, né? Provocam bastante dor, principalmente ao dormir. Alguns comportamentos do nosso dia a dia também podem contribuir para o surgimento das espinhas nessa fase da vida. Hábitos diários que devem ser
ser alterados para que você tenha sucesso nesse tratamento, tanto na fase adulta quanto qualquer tratamento facial, principalmente com questão de higiene, né? Quem está em tratamento precisa entender que vai ter que mudar a dinâmica na casa, como por exemplo a troca de roupa de cama e banho. A pessoa tem que aumentar essa troca. Imagina você que está com tratamento, né, para secar esse processo inflamatório, para acalmar essa pele, e aí você está utilizando os produtos, fazendo a limpeza de pele, chega em casa e deita naquele travesseiro com a fronha que já tem uma semana que está ali. Na tentativa de esconder as espinhas, a Ana costuma usar os cabelos. Me ajuda a tampar quando elas estão assim, muito à vista, né? Isso me ajuda bastante. Mas algo também que as dermatologistas já me falaram também é que isso também pode estar causando as espinhas, a oleosidade do cabelo. Porque a oleosidade ela está associada. Geralmente quem tem a pele oleosa também tem a raiz do cabelo oleoso. Então não tem como tratar uma coisa sem tratar a outra. Então tem que utilizar produtos específicos também para controlar a oleosidade do cabelo, para que ela não venha para a pele e aí possa aumentar o grau de inflamação. A orientação é buscar especialistas o quanto antes para tratar a acne. Unir a medicina à estética garante resultado mais eficaz. No próximo dia 28 de março, a Ana vai lançar seu primeiro EP no Teatro Municipal de Vila Velha. E ela quer estar com a pele linda e suave, como a voz. Todo o cuidado possível vai ser feito, vou fazer limpeza de pele agora. E assim, manter a asepsia total, assim, para não aparecer as temidas espinhas. Olha, Ana, amei o seu cabelo. Adorei a sua voz. Lembrando também dos cuidados dentro de casa, tá? Que a médica acabou de destacar aí para você. Pessoal, Conexão Justiça subiu a serra para tirar dúvidas de produtores rurais que terão as terras desapropriadas para a construção da barragem do Rio Jucu. A represa vai ajudar no abastecimento de água na Grande Vitória. Os agricultores não são contra a obra, mas gostariam de receber um valor justo pela terra que garante o sustento das famílias. Marcelo Altué levou um advogado especialista na área para falar sobre o assunto. Essa imensa área verde vai ser toda alagada. São mais de 108 hectares, o equivalente a 108 campos de futebol, que ficarão embaixo d'água. A barragem no Rio Jucu, na divisa entre Viana e Domingos Martins, vai ter mais de 50 metros de profundidade e um armazenamento de 21 bilhões de litros d'água para auxiliar no abastecimento da Grande Vitória. A família do seu Júlio é uma das 79 que terão que deixar o local. Há 2 anos, ele teve que abandonar os 72 tanques de peixe porque foi avisado que daquela data em diante, nenhum investimento seria indenizado. Nós decidimos parar de investir na propriedade, como a maioria dos produtores aqui. Foram todo mundo indo embora, abandonando, saindo e ficou praticamente tudo abandonado. Além de terem a fonte de renda prejudicada, os produtores rurais estão apreensivos com o valor oferecido como indenização. O que eles estão querendo pagar aqui pra gente é R$1,20, R$1,50 no máximo o metro quadrado de terra. E não tem condições. Aqui na nossa região, o menor valor que você encontra é de R$8 a R$15 o metro quadrado. E cada propriedade tem a sua particularidade. Tem propriedade que tem mais de 500 metros de rio. Os 61 mil metros quadrados que seu Manuel usa para viver da agricultura foram avaliados em R$86 mil. Ele já havia recebido uma oferta de 500 mil pela mesma área. O valor oferecido como indenização não dá nem para o agricultor pagar os R$100 mil do empréstimo que tinha feito para plantar tomate, produção que também teve que ficar de lado. Ele nem consegue, viver, para ser franco, Principalmente eu que tenho a dívida, que eu fiz lá no banco, e a área que eles vão pegar é a área que eu ia usar para pagar a dívida, Ainda não tem, explicação o que eu vou fazer da vida, não tem saída, entendeu? Que eu armei tudo direitinho para trabalhar ali.
A lei permite que o Estado desaproprie áreas para a construção de obras de interesse público, mas esse processo não pode ser feito de qualquer forma, não. É preciso respeitar os direitos das famílias que moram nos terrenos. Um terreno que vale R$500 milhão e eu oferecer para uma pessoa 80 mil, desculpa, isso não é um valor prévio de indenização. Isso é uma forma que eu estou usando a lei, uma forma de utilizar a lei para você basicamente fazer confisco, porque uma pessoa dessa não venderia esse imóvel por esse valor para ninguém. Os produtores não são contra a construção da barragem, mas gostariam de receber um valor justo pelos terrenos. O especialista aponta o que pode ser feito. O mais rápido possível se buscar os meios para demonstrar que esse valor que foi apresentado está realmente irrisório, para poder realmente ter uma nova avaliação, para que se possa fazer pelo menos esse primeiro depósito prévio dentro de um valor que seja condizente com a região, com o investimento, com as benfeitorias, com, às vezes, a rentabilidade que esse imóvel pode dar, porque tudo isso vai ser perdido. Não que precise ser o valor total cheio, uma vez que vai ter uma perícia no processo de desapropriação, que essa sim é uma perícia técnica, especializada, totalmente detalhada, mas que seja algo próximo. Seu Edilson olha com tristeza o lugar do qual tira o sustento da família. Em fevereiro, os produtores foram informados de que a Justiça concedeu a desapropriação dos terrenos de 90% deles. Quando forem comunicados oficialmente, terão 10 dias para deixar a área. Eu pensei que isso aqui eu ia cuidar da minha família, sobreviver, passar o resto da vida, né? E da noite pro dia, o pessoal chega, fala que vai ter que sair. Às vezes eu fico pensando, nem passar mais aqui nessa estrada. Depois que tiver isso aqui tudo alagado, saber que foi minha propriedade, onde eu trabalhava. Eu penso, às vezes, nem passar mais. A Cesan explicou que contratou uma empresa especializada para fazer a avaliação dos terrenos. A implantação da barragem também segue o que a lei determina. Todos os laudos do processo de desapropriação, eles seguiram uma norma brasileira, que é um critério técnico isonômico que foi utilizado para todos. Nessa norma, há previsão de verificação local, de pesquisa local e o levantamento de todas as benfeitorias. Isso foi feito para todos os produtores. A maioria não tem escritura, não tem a documentação necessária para se fazer uma negociação individual no primeiro momento. Então, por isonomia, a Cesan optou pela judicialização. A justiça pode ser procurada e a Cesan prestará todas as informações e fará todas as ações necessárias a promover justiça. Os estudos ambientais também prevêem uma série de situações que ocorrerão no decorrer do empreendimento. A Cesan está seguindo rigorosamente todos os requisitos necessários para fazer essa obra que é extremamente importante para a região metropolitana. É claro, as coisas devem acontecer de forma justa, né? E o Conexão Justiça mostrou que nada vai ser imposto. Os produtores podem procurar a justiça para contestar algo que acham estar errado. Principalmente o preço, né, da metragem quadrada ali, tá, puxa vida, né? E você, também tem dúvidas em relação aos seus direitos? Tem? Mande uma mensagem pra gente no conexãojustiça@gmail.com ou na página profissional da Marcele, nossa futura juíza, lá no Facebook. É essa aqui, ó, Marcele Altoé Oficial, tudo junto. Simples e sem acento. Hoje é quinta-feira, 19 de abril. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Número de casamentos no estado é o menor em 6 anos. Na foto principal, ondas causam destruição na Ponta da Fruta. Nova lei para combater as humilhações nas escolas. Planos de saúde vão poder cobrar franquia dos usuários. No esporte, Fla tropeça de novo em casa na Libertadores. E ainda destaque do Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2,
Traição não é culpa só de um, diz a atriz. Leitores fazem a festa com R$500 em compras. E no Sobre Rodas, Civic Si esportivo de verdade. Pessoal, vamos para o intervalo e no retorno do TN você confere novas vagas de emprego e o melhor, a contratação é imediata. Agora 12h40, já almoçou? Não? Vai lá pegar seu prato e volta, porque depois tem o Ronda Geral também com a Débora Moraes. E nós voltamos bem rapidinho. Até já, queridos amigos. Já estamos de volta para falar de emprego e a contratação é imediata. Opa. São novas vagas em supermercado, chances para pizzaiolo, açougueiro, menor aprendiz, gerente de loja, padeiro e auxiliar de encarregado. Cadastro no site carone.com.br no link Trabalhe Conosco. Assim como a vaga para menor aprendiz me interessa como a de idoso. Porque eu posso me encaixar tanto na de idoso como de menor aprendiz, porque gás eu tenho para chuchu. Eu tô achando que você tá muito idoso, tá? Você tá se achando muito idoso. Não, menor aprendiz, agora foi menor aprendiz. Tá Vem bom. aí a nossa menor aprendiz, Débora Moraes, hoje tratando de assuntos maravilhosos no Ronda Geral, né? Isso aí. A entrevista é com quem hoje, Débora? Eu esqueci o nome dele. Ele é... Patrick Oliveira. Hein? Patrick Oliveira, especialista em segurança. Especialista em debater segurança. sobre a nova lei de trânsito aí que vai Fera, tornar Patrick mais Oliveira. rígido. Então tá. Vai daí que nós ficamos por aqui. Isso Tchau. aí, ó. Tchau, pessoal.